Inclusive, isso é uma marca do Evangelho de Cristo. Porque até o Senhor Jesus chegar, ninguém havia expulsado demônios em toda a face da terra. Você sabia disso? Ninguém tinha expulsado demônios. Quando o Senhor Jesus, ele chega com o seu ministério, quando ele inaugura o seu ministério, a Bíblia diz que ele saiu por todos os lugares, expulsando os demônios e curando as pessoas de doenças e enfermidades. Qual que é a diferença entre doença e enfermidade? A doença você pega naturalmente, você pode ficar velho, ficar doente, você come algo que te faz mal, mas o remédio te cura, a cirurgia te cura, mas a enfermidade é o que? A doença colocada por demônios. Então Jesus, ele ia por todos os lugares curando as pessoas de doenças e de enfermidades. Como ele expulsa, por exemplo, um demônio mudo. E quando o demônio mudo sai daquele homem, o mudo passa a falar. Ou seja, aquele homem tem um espírito que era mudo, que entrou nele e fez ele ficar mudo. E Jesus expulsa aquele mal e ele sai. Então, expulsar demônios é uma marca do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Jesus estava expulsou esse demônio mudo, e aí os fariseus disseram para ele, você expulsa demônio por Belzebu, ou Belzevúvio, o senhor das moscas, o maioral dos demônios. Jesus disse, não. Eu não expulso o demônio por Belzebu, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. E se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. Ou seja, se você vai num lugar que expulsa demônios, é a prova de que o reino de Deus está naquele lugar. Porque o evangelho falso não tem essa autoridade, outras religiões não têm essa autoridade. Essa autoridade, ela é dada somente ao nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é autoridade sobre os anjos. Você pode orar e dizer, anjo do Senhor, em nome de Jesus, vá lá e cure essa pessoa. Vá lá e destrói essa obra de macumbaria. E o anjo do Senhor vai obedecer, não a você, mas o nome de Jesus, que tem autoridade sobre ele. E também os demônios. Você vai orar e vai dizer, demônio, eu te amarro em nome de Jesus, sai do corpo dessa pessoa, vai embora. E o demônio vai sair, porque ele vai obedecer ao nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, como está escrito aqui em 1 Pedro 3,22, é autoridade sobre anjos, potestades e também poderes. Todos os poderes no céu, na terra e debaixo da terra foi dado ao nome de Jesus. Poder do Espírito Santo, poder da unção, poder do fortalecimento e outros poderes. Todo poder que Deus tem foi dado ao nome de Jesus. Ah, tá, ok. Pastor, uma dúvida que isso aí muita gente tem. Todo ser humano, ele tem um anjo da guarda? Ou só determinada pessoa? Ou só as crianças? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim, as crianças têm um anjo da guarda, mas o adulto não. Então me tira dessa dúvida, que é a dúvida também, eu sei que não só a minha, mas de muita gente. Todos têm um anjo da guarda? Olha, primeiro vamos dividir as crianças dos adultos, porque delas são o reino dos céus. Tá ok? Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E se você não se tornar como uma criança, você não entrará no céu. Tá ok? Então a criança até 7 anos, ela está no tempo da inocência. Ela está na idade de Adão, vamos dizer assim, no tempo de Adão, o tempo da inocência. Então dela é o reino dos céus. E se dela é o reino dos céus, ela tem um soldado do exército dos céus guardando ela e protegendo ela, guardando ela, amém? Então eu creio que o anjo do Senhor acampa sim ao redor das crianças, mas dos adultos, não é de todo mundo. Isso não é uma verdade máxima, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus. Teme a Deus. Se você teme a Deus, o anjo do Senhor vai acampar ao seu redor. Mas se você não teme a Deus, se você é um incrédulo, se você é uma pessoa que não obedece à palavra do Senhor, lembrando que temer a Deus não é só abrir a boca e falar, eu tenho temor de Deus. Não, temer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Quando você obedece a Deus, obedece a sua palavra, você tem medo de Deus, porque o temor é a mistura de medo com amor, respeito. Você tem que ter medo de Deus. Jesus disse, não temei ao homem que faz perecer o corpo, mas temer a Deus que faz perecer o corpo e a alma no inferno. Tem até uma música aí que diz assim, né? Se eu for servir a Deus por causa de medo, eu prefiro ir para o inferno. Essa música está totalmente errada. É uma música de um cantor famoso aí, gospel. Eu não vou citar o nome dele aqui. Mas o que acontece? Você tem que temer a Deus com medo de ir para o inferno mesmo. Porque Deus pode sim te mandar para o inferno. Mas você tem que também temer a Deus porque você o ama e reconhece que Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? Então o anjo do Senhor só acampa ao redor
daquele homem ou daquela mulher que teme o Senhor e os livra, preste atenção, e os livra de todo o mal. Ok. Ô pastor, eu sei que o senhor viaja aí, Brasil, até mesmo fora do Brasil, ministrando, ensinando sobre o Apocalipse, escatologia. Sabemos que muitas pessoas, cristãos, não cristãos, têm medo até de ler a Bíblia na parte do Apocalipse. Tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas na hora que chega no Apocalipse, ela não quer, porque ela fala que é um livro que tem medo, temeroso, um livro que as pessoas não entendem também. Me explica como ocorrerá o arrebatamento da igreja segundo a Bíblia. Olha, primeiro eu quero falar sobre essa questão que você falou aí, sobre o livro do Apocalipse. Pessoas têm medo. Depois você volta com essa pergunta aí novamente, se eu acabar esquecendo. Mas o livro do Apocalipse não é um livro para a pessoa ter medo. Quem põe medo para a pessoa ler o livro do Apocalipse? O diabo. O diabo põe esse medo porque ele não quer que a pessoa entenda o futuro do mundo. Deus deixou ali bem claro, Deus não trará juízo sem antes avisar as pessoas. Tá ok? Quando Deus foi trazer juízo para Nínive, Deus primeiro mandou um mensageiro lá avisando. Quando Deus foi trazer juízo para Sodoma e Gomorra, Deus mandou primeiro os anjos lá. Então Deus não traz juízo sem antes dar uma oportunidade, sem antes avisar as pessoas. Então o livro do Apocalipse é um aviso para as pessoas de que o juízo virá. Porque tem gente que acha que Deus é bobo, que Deus perdoa tudo, que Deus ama todo mundo e que Deus não fará juízo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o amor rejeitado, ele atrai a justiça na mesma proporção. Agora, o livro do Apocalipse é um livro difícil de entender? Não é. Não é, porque ele é um livro aberto.